Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelos nossos canais de televisão ou pelas nossas plataformas no YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que também participam conosco, nossos conteúdos, a todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar naquele nosso estudo sobre as curas no Novo Testamento, as curas de Jesus, logo depois da nossa vinheta. Nos programas anteriores, nós falamos sobre a cura do surdo mudo, falamos sobre a cura do homem da mão mirrada. Quem não viu, quem não assistiu pode ver nos programas anteriores. Falamos também sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Hoje nós vamos falar sobre, ainda no capítulo 1 de Marcos, nós vamos falar hoje sobre a cura do leproso. Há vários episódios de cura de leproso, há aquela experiência dos 7 leprosos e tal. Mas a cura do leproso, por quê? É claro, a cura daquele homem. O que acontece? Qual o significado da cura do leproso? O que isso nos traz de ensino? Primeiro, a lepra, aliás, hoje não se usa, naquele tempo se falava lepra, mal de Lázaro, não é? Era também conhecido lepra ou mal de Lázaro. Depois, com o passar dos anos, a Organização Mundial de Saúde resolveu abolir esses nomes, porque esses nomes causavam um certo constrangimento nos pacientes portadores da doença, visto que hoje é uma doença controlável, uma doença que tem cura. Mas, naquela época, não tinha. Então se substituiu o nome. Hoje dá-se o nome baseado naquele que estudou a bactéria que causa a lepra, que é o bacilo de Hansen. Então por isso a doença passou a se chamar agora, no nosso tempo, de hanseníase, não é? Que é a doença de Hansen, que é a doença provocada pela bactéria que é o bacilo de Hansen. Há uma coisa, do ponto de vista médico-científico, importante para nós nos colocarmos uma linha dentro desse acontecimento aqui, dessa cura. Um fator interessante sobre essa doença é que em medicina a gente chama de uma doença insidiosa. Por que esse termo, doença insidiosa? É porque é uma doença que tem uma evolução muito lenta. O período de incubação, às vezes do contágio da doença até o aparecimento dos primeiros sintomas, pode levar anos. Você pode ter, em média, às vezes, de 5, às vezes até 20 anos para você começar a ter os primeiros sintomas da doença. Caracteriza, às vezes, por manchas na pele, mas há uma outra abordagem importante sobre a doença. Ainda hoje, é uma doença infecto-contagiosa. Então, ela é uma doença infecciosa e que pode, apesar de ser uma doença que se manifesta na pele
ou nas terminações nervosas de pele, nas terminações sensitivas, o contágio ainda é através, né, daquilo que é a próprio contágio da boca, da saliva, daquilo que você pode, como qualquer uma outra doença respiratória. O contágio é mais ou menos dessa mesma forma, não é? Secreções e tudo mais. Mas essa doença, ela tem várias formas. A forma mais comum e que às vezes aparece é a chamada forma indeterminada. Existem 4 formas mais importantes, então vamos falar sobre elas, né? Tuberculose, verchoviana e tal. Mas a mais comum é a forma indeterminada, que ela é muito, assim, como diz assim, além de ser uma doença insidiosa, ela é muito difícil de ser percebida. E ela tem um início muito lento. E ela tem, o bacilo, ele tem uma afinidade pelas terminações nervosas sensitivas e começa a causar danos a essa inervação sensitiva. Então a pessoa vai perdendo sensibilidade, às vezes de pele, às vezes de extremidades. Isso pode evoluir de tal maneira que as pessoas podem, às vezes, ter... um médico, às vezes, faz um teste, ele pega uma mancha daquela, ele, às vezes, vai com uma agulha, fura e a pessoa não sente. Às vezes, ele pega um objeto quente, coloca e a pessoa não sente. Quer dizer, a perda da sensibilidade nas terminações nervosas sensitivas. A ponto de, às vezes, quer dizer, à medida que a doença pode evoluir, ela pode chegar a fases mais graves, a formas mais graves. As pessoas, às vezes, vão perdendo partes do corpo, às vezes extremidades, como dedos, enfim. O caso mais conhecido até aqui no Brasil da história, a história daquele escultor famoso chamado Aleijadinho. Ele tinha a doença. Vejam, no tempo de Jesus não havia controle daquela doença, tanto que naquela época, quando se percebia que a pessoa era portadora dessa doença, essa pessoa teria que ser excluída do ambiente familiar onde ela estava. Ela teria que sair do convívio familiar para evitar o contágio com outros familiares. A propagação da doença era um meio, claro, isolava-se para evitar a disseminação da doença. Então ele tinha que ser excluído da sociedade, sair da cidade. Esses doentes, às vezes, eles se juntavam em outros locais e formavam verdadeiras comunidades, onde eram chamadas as aldeias de leprosos, todas as pessoas portadoras da doença. E eles conviviam ali porque todos eram portadores da doença. Um dia Jesus, passando perto de uma dessas aldeias, um daqueles homens veio ao encontro dele. Possivelmente, os discípulos que estavam juntos de Jesus deviam ter ficado assim um pouco preocupados. É um doente, essa doença é uma doença contagiosa, vai contaminar, não pode, como é que é isso? Aquele homem veio, sabendo da situação dele, ele faz a seguinte colocação a Jesus: Senhor, se tu quiseres,
tu podes me purificar. Jesus não se afastou daquele homem. Jesus não evitou aquele homem por causa da sua doença. Jesus simplesmente disse àquele homem: eu quero ser limpo. Imediatamente, aquele homem foi curado. Qual a importância desse gesto e dessa cura? Qual o aprendizado que isso nos traz? A lepra, até na Bíblia mesmo, ela é uma doença, ela é tipo de alguma coisa que todos nós conhecemos. A lepra é tipo do pecado. O pecado na vida do homem. Às vezes, ele começa de forma muito insidiosa. A própria Bíblia diz, né? Um abismo chama outro abismo. Então ele começa e isso vai evoluindo na sua vida. A ponto, às vezes, de as pessoas se tornarem, por causa do pecado, totalmente descaracterizadas. Perde toda a característica daquilo, da forma que Deus deu, toda a característica da humanidade dele, daquilo que é a situação dele, ele vai se descaracterizando completamente. A forma como ele apresenta. E Deus, às vezes não, Deus pode, e é o único que pode, curar o homem desse mal. Por quê? Porque ele veio exatamente para isso. Então, quando aquele homem disse: se tu quiseres, tu podes purificar. Jesus disse: quero ser limpo. Meus irmãos, quantas vezes Deus operou, você vê isso na igreja, em pessoas das mais diferentes condições, em situações das mais difíceis possíveis. Homens, às vezes, na sarjeta, destruídos pelo pecado, pela miséria, pelo vício. Eu me lembro, uma vez, eu estava na igreja e vi um homem lá atrás. A característica era terrível. Um homem, não sei como que aquele homem entrou ali. O jeito dele, a maneira como ele estava, um aspecto horrível. Eu fiquei tão preocupado que eu chamei até um diácono que era policial. Ele disse: olha, fica perto daquele homem é muito estranho, aquele homem. E eu botei, no final do culto, o diácono foi conversar comigo e falou: rapaz, aquele homem é um homem terrível, eu conheço aquele homem, um homem envolvido em crimes, uma vida totalmente desregrada, uma pessoa dificílima de se lidar. Demos uma atenção àquele homem. Aquele homem começou a vir à igreja, né? Depois, começou a frequentar. Deus operou uma transformação tão grande nesse homem, que era difícil depois de muitos anos. Eu me lembro, ele era diácono, ele estava orando por uma irmã, e a irmã depois veio conversar comigo: Amadeu, eu gosto tanto daquele diácono. Ele é uma pessoa tão doce, tão meiga. E eu olhei para ela e disse: se você visse aquele homem, a primeira vez que ele entrou aqui na igreja, você não diria o que você está dizendo hoje. Que coisa bonita, e talvez não, sem dúvida, é a coisa mais maravilhosa. E eu costumo sempre dizer, às vezes nós ficamos empolgados com maravilhas, com o canceroso foi curado, ou o outro estava doente disso, foi curado, e nós ficamos maravilhados. Mas nenhuma maravilha é maior do que a
transformação do homem pelo poder de Deus. E eu olhava, eu até disse para essa irmã, então você vê as pessoas, às vezes, de onde esse homem veio, a situação que ele estava, o pecado, uma vida destruída pelo pecado, pela miséria, um homem insensível, um homem com uma vida, e o Senhor Jesus opera e transforma esse homem num servo de Deus. Quer dizer, eu quero ser limpo. Então, a cura do leproso é uma experiência muito importante, de um ensino muito bonito para a igreja, porque é isso o que Deus faz com o homem, não importa a condição. Há várias condições. O leproso pode ter vários tipos, como a lepra pode ter várias formas, né? Então, o pecado às vezes, mas ele tem a insensibilidade, ele tem, como se diz assim, podemos dizer assim, assim como tem formas da lepra, você tem as formas, cada uma, às vezes outras que são terríveis. Então você pega, às vezes o homem tem cada forma terrível, mas a operação de Jesus sempre é a mesma. Mestre, eu quero, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus não correu dele, Jesus não se afastou dele. Jesus nunca se afasta do homem. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. Aquele que vem a ele, como como aquele leproso que veio e Jesus disse, eu quero ser limpo. E é isso que ele faz, e é isso que ele tem feito na vida do homem até hoje. A lepra é um grande exemplo disso que o Senhor Jesus faz ainda hoje na vida do homem. A parte do Senhor, irmãos.